Amém. Boa noite, irmãos. Graça e paz da parte de Cristo. Amém. Podia não ter respondido o pastor, né, no WhatsApp, deixado no vácuo, mas respondi. Você está feliz de estar aqui nessa noite, de estarmos reunidos? Glória a Deus. Eu também estou, e nós, como rede de jovens, também estamos muito felizes de poder estar celebrando junto com a igreja, de podermos estar aqui cantando juntos, ouvindo juntos da palavra, orando juntos ao Senhor. Nós vivemos um tempo onde nós observamos as pessoas ao nosso redor, principalmente a juventude, também adolescentes, e nós vemos como que as pessoas desde cedo já têm perdido suas vidas, na verdade. Já têm desde cedo focado seu tempo, suas atenções em tantas coisas que não satisfazem. E para mim, acredito que para a Natália também, que junto comigo tem tido essa oportunidade de liderar a rede de jovens, é uma grande alegria quando a gente vê cada jovem aqui reunido junto com a gente, cantando ao Senhor, orando junto conosco, tendo sua vida transformada pela verdade do Evangelho. Isso é muito importante para nós e é muito importante para a igreja como um todo. Então, você como igreja, apoie a rede de jovens, esteja conosco, porque nós como rede de jovens, nós estamos com vocês, nós somos igreja junto com vocês, amém? E queria que você abrisse sua Bíblia lá no livro de Neemias, que é o nosso texto tema. Nós vamos ler lá no capítulo 8. Neemias, capítulo 8. Como nós já temos falado, nosso tema tem sido a alegria do Senhor é a nossa força. E nós vamos continuar falando algo a respeito desse tema. Ontem já estivemos aqui reunidos também nesse texto. O pastor Denilson esteve aqui falando conosco. Deus falou através dele. Foi um período muito bom, onde nós estivemos entendendo mais um pouco a respeito de como essa alegria é característica na vida do cristão. De como essa alegria, como até já foi falado aqui hoje, não se trata simplesmente de euforia, de estar sempre bem, mas se trata de uma alegria constante no Senhor, na salvação que vem do Senhor. Então, você que não veio ontem, você perdeu. E hoje a gente vai continuar falando a partir desse tema. Então, Neemias, capítulo 8, a gente vai ler a partir do versículo 1, onde diz assim: E chegado o 7º mês, estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou, como um só homem, na praça, diante da porta das águas, e disseram a Esdras, o escriba, ou Esdras, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha ordenado a Israel. E Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, tanto de homens como de mulheres, e todos os que podiam ouvir com entendimento, no primeiro dia do 7º mês. E leu no livro, diante da praça, que está diante da porta das águas, desde a alva até o meio-dia, perante homens e mulheres, e os que podiam entender. E os ouvidos de todo o povo estavam atentos ao livro da lei. E Esdras, o escriba, estava sobre um púlpito de madeira, que fizeram para aquele fim. E estavam em pé junto a ele, à sua mão direita, Matitias, Sema, Anaías, Urias, Hilquias, Maacéias, e à sua mão esquerda, Pedaías, Misael, Melquias, Razum, Rasbandana, Zacarias e Mesulão. Versículo 5, e Esdras abriu o livro perante a vista de todo o povo, porque estava acima de todo o povo, e abrindo ele, todo o povo se pôs em pé. E Esdras louvou ao Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu, amém, amém. Levantando as suas mãos, inclinaram suas cabeças, e adoraram ao Senhor com os rostos em terra. E Jesua, Bani, Serebias, Jamim, Acube, Sebatai, Rodias, Marzéias, Quelias, Azarias, Josabade, Hanã, Pelaías e os levitas ensinavam o povo na lei, e o povo estava no seu lugar. E leram no livro, na lei de Deus, e declarando e explicando o sentido, faziam que lendo se entendesse. Versículo 9, Neemias, que era o governador, e o sacerdote Esdras, o escriba, e os levitas que ensinavam ao povo, disseram a todo o povo, este é o dia consagrado ao Senhor vosso Deus. Então não vos lamenteis, nem choreis, porque todo o povo chorava, ouvindo as palavras da lei. Disse-lhes mais, ide, comei as gorduras e bebei as doçuras, e enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque este dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. E os levitas fizeram calar a todo o povo, dizendo, calai-vos, porque este dia é santo. Por isso não vos entristeçais,
Então todo o povo se foi a comer, a beber, a enviar porções e a fazer grande regozijo, porque entenderam as palavras que lhes fizeram saber. A gente vai ficar até aqui na leitura. A alegria do Senhor é a nossa força. Quando a gente começa a falar a respeito desse tema e olhar ao nosso redor, olhar a forma como as pessoas vivem em nossas vidas, talvez uma pergunta já venha à nossa mente, e é a primeira pergunta que eu quero trazer nessa noite para a gente. Qual é o caminho para se encontrar a alegria? Qual é o caminho para, de fato, encontrar a felicidade, a verdadeira satisfação? E aí a gente pensa que a gente vive em uma sociedade que é cada vez mais centrada em si mesma, não é verdade? Cada vez mais centrada em satisfazer os próprios desejos, cada vez mais centrada de forma onde o homem venha se tornar o centro de todas as coisas. Então, tudo aquilo que eu posso fazer para me satisfazer, tudo aquilo que eu posso buscar para trazer satisfação para mim, eu busco. Então, seja isso um sucesso profissional, um emprego melhor, cada vez ganhando mais e mais, ou até mesmo numa formação acadêmica, seja na aquisição de muitos bens de valor, adquirir muitas coisas, adquirir carros, casas, fortunas, ou seja ainda somente em conseguir uma estabilidade financeira, ou falando ainda a jovens, a tão sonhada independência financeira, o próprio dinheiro, a própria capacidade de se suprir, ou ainda simplesmente conseguir organizar uma aposentadoria tranquila para poder aproveitar o final da vida, aproveitar a vida. Quem sabe ainda conseguir uma casa dos sonhos, o casamento dos sonhos, e quantas coisas a gente poderia enumerar aqui que começam a se tornar o foco da nossa satisfação. Quando eu conseguir aquele emprego, quando eu conseguir aquele relacionamento, quando eu conseguir aquele padrão de vida, aí finalmente eu vou poder ser feliz, finalmente eu vou poder encontrar a felicidade. Então, se a gente pudesse objetivamente resumir os ideais de vida da maior parte das pessoas, e muitas vezes o nosso, pelo menos a gente poderia resumir nessa frase: eu quero ser feliz, eu quero encontrar a felicidade, eu quero encontrar a satisfação na vida. E ainda poderíamos adicionar a isso uma esperança: eu vou ser feliz quando eu chegar lá, quando eu encontrar aquilo, quando eu conquistar aquilo, eu finalmente vou chegar à felicidade. Mas algo precisa deixar a gente um pouco intrigado no meio dessa busca. No meio dessa busca por felicidade, por coisas que satisfazem os nossos corações, a gente observa que nesse caminho, para alcançar os desejos pessoais, as pessoas estão continuamente tristes. Em meio a uma busca desenfreada por sucesso, uma busca desenfreada por cada vez ter mais, por cada vez mais se satisfazer, as pessoas cada vez estão mais depressivas, cada vez as pessoas estão mais cabisbaixas. Acho que a gente nem precisa trazer números para conseguir enxergar que a depressão é um dos grandes males do século. Algo que a gente talvez pense que não escutava tanto por conta de talvez falta de informação, e é verdade, já é um mal muito antigo, mas cada vez mais a gente escuta falar de casos graves, e até mesmo em nosso meio, caso de pastores, e que até alguns, como a gente ouviu há muito tempo atrás, de vir a tirar a própria vida por situações de depressão. No meio de uma busca por felicidade, as pessoas cada vez se encontram mais tristes. E aí, por outro lado, a gente vê aqueles sortudos, ou não, que conseguem, de fato, em algum momento da sua vida, alcançar aquilo que queriam. Aquilo que tanto colocaram no coração e disseram: quando eu alcançar aquela coisa, eu vou de fato ser feliz. Eles de fato conseguem alcançar. E aí o que acontece quando eles encontram aquilo? Quando eles chegam no final do caminho? Eles encontram a alegria? Eles encontram de fato a satisfação da alma? Talvez em um primeiro momento, aquela alegria de ter finalmente encontrado aquilo que tanto queria encontrar, aquilo que tanto queria alcançar para a sua vida, seja um emprego, seja uma posição. Mas à medida que os dias vão passando, à medida que aquela situação que era tão esperada vai se tornando uma situação normal, a gente vai percebendo que aquilo não se tratava de vaidade. E vaidade não somente no nosso sentido da palavra, de vaidade, mas vaidade no sentido bíblico, que é tão bonito, que é o sentido de algo que se vai. Algo que é passageiro, algo que com o seu tempo vai perdendo valor. Algo que com o seu tempo vai perdendo o seu significado.
E aí a gente começa a se perguntar, mas se no meio dos nossos caminhos para buscar a alegria, a gente se percebe em falta de significado, em vazio, será que não existe um caminho verdadeiro? Será que não existe um jeito genuíno de encontrar felicidade, de encontrar alegria? E graças a Deus, a palavra nos revela que nem toda busca por felicidade termina em vazio, que nem toda busca por alegria termina em vazio. Mas a despeito de todos os caminhos que são apontados, diante de todos os caminhos que nós buscamos com nossos corações, existe um caminho verdadeiro para se chegar à paz, um caminho verdadeiro para se chegar à alegria. E é a respeito desse caminho, a respeito desse caminho de alegria, desse caminho que leva a verdadeira alegria, que eu queria que nós conversássemos nessa noite, que nós entendêssemos algumas coisas nessa noite. Então, para a gente começar a observar esse caminho verdadeiro da alegria, esse caminho que de fato leva à satisfação, primeiro a gente vai observar um pouco da busca de alegria que Israel teve na sua história. Então a gente vai entrar agora numa espécie de cápsula do tempo, vamos voltar um pouco no passado, e a gente vai se enxergar lá no período do Antigo Egito, nos tempos de Moisés. O povo cativo, sob o domínio dos egípcios, e os egípcios colocando sobre os israelitas duros trabalhos, escravidão, e os israelitas ali oprimidos, sem identidade como nação. E aí os israelitas, eles finalmente veem surgir a figura de Moisés. Moisés chega diante dos líderes do povo, dizendo tendo sido enviado por Deus, dizendo que recebeu de Deus a palavra de que seria o libertador daquele povo. E aí vamos nos colocar um pouco no lugar daquele povo naquele momento. E eles começam a ouvir Moisés e de primeira talvez a relutar, mas com o passar do tempo eles começam a enxergar em Moisés uma oportunidade de sair daquela opressão, de sair de debaixo do povo egípcio, sair debaixo daquela escravidão que estavam sofrendo. E aí na mente do povo de Israel a gente começa a se colocando no lugar deles, enxergar que talvez eles estivessem pensando, finalmente agora a gente vai encontrar alegria. A gente aqui sofrendo através da escravidão, através do peso, mas a partir da figura de Moisés, a gente vai finalmente encontrar descanso, a gente finalmente vai encontrar alegria, a gente vai encontrar satisfação para as nossas almas. E, de fato, Moisés é usado por Deus para libertar o povo, como a gente bem conhece. Deus usa Moisés e aquele episódio que a gente tanto conhece, do Mar Vermelho sendo aberto, o povo passando, os egípcios ficando ali pelo meio, e o povo, de fato, encontra a libertação. E o povo vai a caminhar pelo deserto. Mas o povo ele se sente satisfeito quando ele chega no deserto? Ele já passou pelo êxodo. Ele já saiu da terra do opressor, ele já saiu da terra dos egípcios. Não era o que tanto ia trazer satisfação? Não era o que tanto ia trazer alegria? Sair do meio daquilo? Mas quando eles chegam ali no deserto, menos de 3 meses depois da sua saída, o povo começa a murmurar contra Moisés. O povo começa a questionar Moisés. Perceba a acusação deles. Você não precisa abrir, mas está lá em Êxodo, no capítulo 16. Diz assim: E toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão no deserto. E os filhos de Israel disseram-lhes: Quem dera tivéssemos morrido por mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne, quando comíamos pão até fartar. Por que nos tendes trazido a este deserto para matardes de fome a toda esta multidão? Antes a alegria significava o êxodo, significava sair da terra do opressor. Agora, somado a isso, a verdadeira alegria está em ter alimento para se fartar, em ter alimento para conseguir ali no meio do deserto ter uma espécie de alimentação pelo menos parecida com o que tinha no Egito. Percebe o padrão que eles colocam aí? Seria melhor morrer, Moisés, do que a gente ter saído do Egito para não ter alimento. E, de fato, Deus atende aquele pedido do povo. Moisés vai ao Senhor, fala com o Senhor, e então a gente conhece ali a história, começa a vir o maná, começam a vir ali aqueles animais que caíam, e o povo podia então comer até a carne que queria comer. Então o povo teve o êxodo, o povo tem agora alimento no deserto, e o povo ficou feliz aí agora, não é? E aí a Bíblia se encerra e chega o Apocalipse. Não é o que acontece.
Agora nós vemos um outro episódio. Moisés está no monte recebendo a palavra de Deus para poder instruir o povo, para poder trazer direção ao povo. Então eles começam a se perguntar se esse Moisés ainda está vivo. Porque já tem quase 40 dias que Moisés está longe, e aí eles começam a se perguntar se esse Moisés ainda vai voltar. Diz assim ainda em Êxodo, agora no capítulo 32, você também não precisa abrir. Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão e disse-lhe: levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós. Porque quanto a este Moisés, o homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe sucedeu. E Arão lhes disse: arrancai os pendentes de ouro que estão nas orelhas das vossas mulheres e dos vossos filhos e das vossas filhas e trazei-mos. Então todo o povo arrancou os pendentes de ouro que estavam nas suas orelhas e os trouxeram a Arão. E ele os tomou de suas mãos e trabalhou o ouro com um buril e fez dele um bezerro de fundição. E disseram: este é o teu Deus, ó Israel, que te tirou da terra do Egito. Diante das chances de Moisés estar morto, de Moisés já ter falecido lá no monte, o povo procura para si uma nova fonte de satisfação. E agora a fonte de satisfação não é mais o êxodo, já também não é o alimento que eles tinham no deserto, mas agora eles vão buscar a sua satisfação na religião. Então eles vão a Arão e dizem a Arão: olha, nós vamos estar satisfeitos se nós tivermos um Deus moldado pelas nossas mãos. Porque afinal é assim que os povos ao redor fazem, não é verdade? Os povos ao redor, eles moldam os seus deuses. Então nós finalmente seremos felizes, estaremos satisfeitos se tivermos também um Deus que nós moldarmos com as nossas mãos. Moisés, ele desce do monte, como a gente já conhece bem a história, ele condena toda aquela atitude dos israelitas e condena também ali os sacerdotes e Arão ali que pratica aquela situação. E aí a gente poderia continuar caminhando na nossa cápsula do tempo por diversos episódios da história do povo de Israel. E eu queria que a gente já chegasse lá no período dos juízes, no momento onde o povo chega para Samuel, já no início ali, e pede a Samuel, no início de 1 Samuel, um rei. E é esse o tema que nós temos estudado aqui na nossa escola bíblica dominical também. Deus governa a nação, Deus tem levantado homens justos para legislar sobre o povo, juízes, homens que eram tementes a Deus, mas o povo ele não está satisfeito. O povo ele vê que ele vai ter a sua alegria, eles vão estar felizes, eles vão estar satisfeitos se agora eles tiverem um rei sobre eles, se agora eles estiverem um governo sobre eles. Então agora a sua satisfação não está mais no êxodo, sua satisfação não está mais no alimento, sua satisfação não está mais no bezerro de ouro montado por suas mãos, mas agora a satisfação deles vai estar no governo. A satisfação deles vai estar na espécie de legislação que eles vão ter. Porque, afinal, os outros povos têm um rei, não tem um rei? Então, nós finalmente seremos satisfeitos se nós também tivermos um rei. Não queremos mais que o Senhor governe sobre nós, mas queremos ter um rei humano, a figura dos outros povos. Então, o período da monarquia ele começa em Israel, e a gente vê ali uma grande maioria de reis maus, homens cruéis, homens não tementes ao Senhor, que se assentavam sobre o trono. E Israel vai indo de pior em pior, de mal em mal, até que eles chegam ao período do exílio, perdendo a posse da sua terra, perdendo a posse da sua identidade como nação e estando então parados cativos na Babilônia. E aí quando a gente vê esse pequeno pedaço da história de Israel, a gente percebe que a gente vê a característica de um povo que de tempo em tempo buscou satisfazer a si mesmo, buscar os próprios interesses, buscar aquilo que acreditava que ia finalmente fazer com que eles fossem felizes. E não só eles buscavam simplesmente satisfazer o seu coração, mas queriam satisfazer seus corações de acordo com aquilo que eles observavam no povo ao redor, naquilo que eles observavam nos povos que se reuniam ao redor deles. Então, se você for observar, você vai ver que quando eles queriam comer no deserto, qual era o padrão deles, do que eles queriam comer? Nós queremos comer conforme nós comíamos no Egito. Nós queremos comer da forma como nós éramos alimentados no Egito. Quando eles queriam um ídolo para si, moldar um ídolo com as suas mãos, em que padrão eles queriam um ídolo? Nós queremos ter um ídolo moldado por nossas mãos, conforme os povos ao nosso redor estão fazendo também. Quando eles ainda
queriam ter para si um rei, porque eles queriam um rei. Nós queremos ter um rei conforme as outras nações estão fazendo. E quando a gente observa isso, a gente vê uma espécie de padrão. Parece que é aquela frase que a gente já bem conhece na nossa cultura, de que a grama do vizinho, ela sempre parece que está mais fresca, não é verdade? Ela sempre parece que está melhor. Israel olhava para o lado e olhava para a sua vida e enxergava, nossa, mas como esses que não servem a Deus, esses que são ímpios, eles parecem estar tão melhores do que nós estamos, não é verdade? Eles parecem estar vivendo tão bem suas vidas, têm o seu rei, têm a sua forma de prestar seu culto com deuses que eles conseguem enxergar. Será que, de fato, eles não estão muito mais felizes do que nós? E quando nós observamos isso e trazendo para os nossos dias, será que nós, tanto jovens como adultos aqui hoje, será que nós somos tão diferentes daquele povo naquela época? Em nossa forma de observar a cultura que nos cerca, em nossa forma de observar o mundo ao nosso redor? Quando a gente olha ao nosso redor e a gente vê o que outras pessoas estão fazendo para encontrarem felicidade, será que nós buscamos fazer da mesma forma? Se o outro está dando um jeito, se o outro está buscando de uma determinada forma, eu busco o mesmo caminho? E quando a gente olha ao redor e a gente vê e observa nesse texto a forma como o povo fazia, a gente vê, será que quando a gente olha para a nossa vida, a gente pensa, se a gente simplesmente conseguisse sair da fase da vida que a gente está, se eu simplesmente conseguir sair do ponto da minha vida onde eu estou, a exemplo do Êxodo, então finalmente eu vou ser feliz, finalmente eu vou encontrar a felicidade. Ou se eu simplesmente tiver uma condição melhor de vida para me fartar, a exemplo do povo pedindo comida, quando eu finalmente tiver isso, quando eu finalmente tiver fartura, então eu vou ser feliz, eu vou ter a felicidade. Ou então quando eu finalmente na minha igreja for começado a fazer o culto da determinada forma X, da determinada forma Y, a exemplo do bezerro de ouro, aí finalmente eu vou encontrar felicidade, finalmente eu vou encontrar a minha alegria. Mas a gente pensa, será que todas essas coisas elas podem trazer alegria genuína? Será que todas essas coisas elas podem de fato trazer alegria que pode completar as nossas almas? Hoje a gente vive em um tempo complicado, e se a gente for parar para pensar, nós como jovens, mas isso se estende a adolescentes, se estende a adultos. Quando a gente olha ao povo ao nosso redor, quando a gente olha a sociedade ao nosso redor, a gente se pergunta o que os jovens, o que as pessoas ao nosso redor estão fazendo para encontrar alegria? Será que eles estão indo beber toda sexta-feira à noite para poder esquecer um pouco da pressão da faculdade, esquecer um pouco da pressão do meu trabalho? Então, toda sexta-feira à noite eu passo toda a minha semana, mas eu sei que o objetivo aquele dia, da sexta-feira, onde vai chegar aquele momento, onde eu vou estar reunido com os meus amigos, onde eu vou beber e nada mais vai tirar a minha alegria, nada mais vai tirar a minha satisfação. Ou será que até mesmo quando a gente olha para a sociedade ao nosso redor, será que eu como jovem, eu estou recorrendo até mesmo às drogas? Eu estou indo a coisas ilícitas, mas a coisas que podem tirar a minha cabeça da situação que eu estou passando, para que eu possa encontrar de alguma forma ali alguma alegria, encontrar de alguma forma ali alguma satisfação, utilizar aquilo para fugir da realidade? Será que eu estou me envolvendo em relacionamentos de forma descompromissada, passando a cada noite com uma pessoa diferente, sem compromisso algum, no objetivo de naquilo, então, satisfazer a minha existência, satisfazer a minha alma, satisfazer a minha vida? Será que essas coisas são as que de fato trazem felicidade? E quando a gente olha ao redor, é o que nossa geração tem feito. É o que o povo ao nosso redor tem feito. Assim como os povos ao redor de Israel tinham costumes. São os costumes de nossa época. E nós precisamos nos perguntar, será que seguir o mesmo caminho vai de fato nos tornar felizes? Vai de fato nos trazer felicidade? Uma outra coisa que a gente pode observar, pensando nessa história de Israel, é nesse vício por buscar satisfazer-se a si mesmo. Logo que eles alcançam aquilo que eles querem, vem o vazio. E aí eles percebem que aquilo não satisfaz, e aí substituem por uma outra coisa. E será que esse também não é um grande mal da nossa geração? Um grande mal da nossa forma de levar a vida? Será que só eles tinham aquele vício? A gente vê pessoas
que mudam de relacionamento, mudam de emprego, quase que mensalmente. E a pessoa não consegue nunca estar satisfeita com o momento onde está na sua vida, com a posição onde está na sua vida. Se a gente for parar para pensar, mais a jovens e adolescentes também, até a nossa vida acadêmica é um pouco estruturada nessa forma. Porque você começa pensando, né? Você está lá, adolescente ou quase chegando lá, e seu primeiro foco é se formar no terceiro ano. E aí você objetiva aquilo, e aí quando eu conseguir finalmente me formar no terceiro ano do ensino médio, agora minha vida vai estar completa. E aí você chega naquela fase maravilhosa da sua vida, que é a fase onde você vai estar lutando para vestibular, entrar em universidade, faculdade, e aí você começa a trocar as suas prioridades mais uma vez. Agora eu vou finalmente ser feliz quando eu finalmente conseguir entrar numa faculdade. Então, quando eu conseguir entrar naquela universidade X, com aquele curso X que tem a nota de corte de 2.000, eu vou finalmente conseguir ser feliz, eu vou finalmente conseguir encontrar a minha felicidade. E aí ele entra na faculdade. E aí entra naquela nova fase maravilhosa da vida que ele descobre que ele era um bom aluno só na escola. Porque agora ele percebe que as notas dele caíram muito. E aí ele começa de novo a objetivar e colocar no seu ponto de vista. Quando eu finalmente me formar na faculdade, quando eu finalmente tiver o meu diploma em mãos, agora eu finalmente vou ser feliz. Agora eu vou finalmente encontrar a felicidade. Então, novamente, nós nos angustiamos, oramos, e em parênteses, a faculdade é o momento da nossa vida que a gente mais aprende a orar, né? A gente mais aprende a se quebrantar diante de Deus. E aí, diante de tudo isso, a gente finalmente se forma. Deus ajuda, Deus nos dá força para conseguir chegar lá. E aí a gente percebe o quê? Que a corrida, na verdade, ela não para. Porque aí você se forma, agora você vai correr atrás de um emprego, ou aquele que ainda não fez de um estágio, e aí entrou no emprego, ele precisa pular de cargo e cada vez estar melhor, e vem as lutas do próprio dia a dia, da própria vida. E sempre aquela frase rodeando o nosso coração: eu serei feliz quando eu chegar lá, quando eu conquistar isso, quando eu conquistar aquilo, quando eu chegar a esse ponto. E aí a gente percebe que a corrida, na verdade, nunca para, porque a resposta é muito simples. Você não vai encontrar a alegria quando você chegar naquele ponto. Você não vai encontrar a satisfação da sua alma quando você chegar no ponto X. Quando a gente olha com uma visão correta em relação a esse último ponto que a gente está falando, todas essas coisas são boas e necessárias. A própria questão da formação, do emprego, tudo isso capacita, faz com que a gente tenha a possibilidade de prover família no futuro, de prover as nossas necessidades, de prover aquilo que precisamos, de abençoar o reino de Deus através daquilo que ganhamos. Eu mesmo falo na experiência de alguém que se formou não tem muito tempo, então partilho não há pouco tempo dessa luta de se formar, de correr atrás de uma formação, e tudo isso em si é bom. Tudo isso em si é algo que é útil, é algo que Deus aprova, mas nós não podemos achar que essas coisas vão completar as nossas almas. Que essas coisas em si mesmo vão nos trazer a alegria de que nós precisamos para sermos completos, para vivermos a vida realmente felizes. E aí, se a gente agora voltando à nossa cápsula do tempo, a história de Israel, a gente chega aqui aos dias de Neemias. Antes o povo estava sob o governo da Babilônia, como a gente falou, cativo. A Babilônia tinha uma espécie diferente de cativeiro, diferente do Egito, um cativeiro um pouco mais ideológico, um pouco mais voltado em desconstruir o povo enquanto nação. Mas agora, nos períodos de Neemias, não é mais a Babilônia que impera. Agora eles estão sob o domínio da Pérsia, que é a nova potência da época, que desbanca a Babilônia, consegue tirar o domínio das mãos da Babilônia e se torna a nova potência. E o rei persa, ele permite que os povos oprimidos, eles comecem a voltar alguns para as suas cidades, para reconstruir a sua identidade, reconstruir a sua cultura, reconstruir suas formas de enxergar a vida. E é nesse período que Neemias, ele vê os muros de Jerusalém, a cidade principal da religião do povo, da política do povo, com os muros destruídos. Neemias vê a cidade naquela situação e Neemias ele não se conforma com aquilo. Então, com a permissão do rei persa, Neemias ele volta para Jerusalém
tendo em suas mãos provisão da parte do rei da Pérsia, para que ele pudesse, então, reconstruir os muros da cidade. Mas como o pastor Denilson até comentou ontem aqui, enquanto falava com a gente, não era simplesmente os muros que Deus estava reconstruindo naquele período. Mas Deus estava naquele período reconstruindo toda a identidade daquele povo. Deus estava naquele período reconstruindo toda a religião, toda a espiritualidade daquele povo. E dentro disso, dentro dessa forma como Deus estava reconstruindo aquele povo, a gente vê que a gente tinha um povo que estava ferido na sua religião, que estava ferido na sua fé. Mas, através das palavras dos profetas daquela época, das palavras de Zacarias, das palavras de Ageu, através da liderança de Neemias na reconstrução dos muros, eles percebem que Deus não os esqueceu enquanto nação. Deus não esqueceu deles na sua tristeza, não esqueceu deles. Diz assim Neemias, aí no capítulo 8, que a gente leu, logo no verso 1, que deve estar aí aberto com você, fala: e chegando o 7º mês, estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem na praça, diante da porta das águas. E disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei que o Senhor tinha ordenado a Israel. O povo está ferido, ele está marcado por conta do exílio, mas eles sabem para onde eles precisam retornar. Eles sabem para onde eles precisam voltar no seu ponto de maior tristeza. A Bíblia fala aí que eles se reúnem com um só coração, como um só homem. E eles pedem a Esdras, que era aquele que entendia da lei, que ensine a eles a palavra do Senhor, que ensine a eles a palavra de Deus. Quando você percebe o vazio que vem de uma vida cheia de buscas erradas, de uma vida de tentar se satisfazer naquilo que na verdade não satisfaz, de uma vida de tentar buscar a alegria em coisas que não são verdadeiras, que são passageiras. No meio disso, nós podemos buscar refúgio na palavra do Senhor. Nós podemos buscar refúgio na instrução que vem do Senhor. E Esdras, então, ele lê a lei para o povo. Ele lê os estatutos e as ordenanças que vieram de Deus para aquele povo. Olha aí, vamos ler de novo o que fala a partir do verso 2 desse capítulo 8. Fala aí que Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, tanto de homens quanto de mulheres, todos os que podiam ouvir com entendimento, no 1º dia do 7º mês. Leu o livro diante da praça que está diante da porta das águas, desde a alva até o meio-dia, perante homens e mulheres, os que podiam entender. E os ouvidos de todo o povo estavam atentos ao livro da lei. E Esdras, o escriba, estava sobre um púlpito de madeira que fizeram para aquele fim. E aí começa a listar aqui o nome de vários homens que, junto com Esdras, estavam ali ensinando a lei para o povo, ensinando o povo aquilo que eles deviam guardar, o que deviam obedecer. E aí, mais lá para baixo, continua falando que Esdras louvou ao Senhor, o grande Deus. E todo o povo respondeu, amém, amém, levantando as mãos, inclinaram suas cabeças, adoraram ao Senhor com os rostos em terra. E aí, um pouco mais para baixo, fala assim, que eles leram no livro, na lei de Deus, declarando, explicando o sentido, e faziam com que lendo se entendesse. O povo ele não estava simplesmente ouvindo a palavra. O povo ele não estava simplesmente com seus ouvidos dispersos, captando palavras jogadas ao vento. O povo ele estava ouvindo, ele estava entendendo a lei. Isso porque aqueles homens ali instruídos estavam de fato explicando a palavra como ela devia ser explicada, com integridade, com a biblicidade pura. E aí o que acontece? O curioso é que esse conhecimento não leva eles direto para a alegria. O que acontece primeiro, logo quando eles escutam aquelas palavras, quando de fato eles entendem o sentido da palavra que veio da parte de Deus? A primeira coisa que eles fazem não é sorrir, não é se alegrar, mas a primeira coisa que eles fazem é chorar. A primeira coisa que eles fazem é se entristecer. Fala aí no versículo 9. E Neemias, que era o governador, e o sacerdote Esdras, o escriba, e os levitas que ensinavam o povo, disseram a todo o povo, este é o dia consagrado ao Senhor vosso Deus. Não vos lamenteis, nem choreis. E aí ele vai explicar por que Neemias estava tendo que falar isso para o povo. Fala que era por quê? Porque todo o povo chorava ouvindo as palavras da lei. Mas por que o povo chorava? Por que o povo se entristecia? Por que o povo estava triste após ter ouvido, após ter entendido as palavras ensinadas?
primeiro lugar, a gente pode entender que eles choravam em reconhecimento daquilo que tinham feito no seu passado. De que se hoje, se naquele momento eles estavam passando por um momento de exílio, por um momento de desconstrução, por um momento de opressão, ainda que não mais física, eles estavam passando por tudo aquilo porque eles tinham desobedecido ao Senhor. Eles estavam passando por tudo aquilo porque eles não tinham guardado aos mandamentos de Deus. Choravam entendendo que tudo aquilo que eles passavam como nação, eles passavam porque tinham se obstinado contra Deus. Porque eles tinham tido um coração que buscou somente aos próprios interesses, um coração que não buscou o Senhor. E agora, percebendo os seus pecados, eles choram diante da lei de Deus. E a primeira coisa que nós precisamos observar aqui é que a alegria que provém do Senhor, a alegria verdadeira que provém de Deus, em uma forma quase que paradoxal, ela precisa ser precedida por um pouco de tristeza. Vou repetir isso. A alegria que provém do Senhor, ela precisa ser precedida por um determinado tipo especial de tristeza, que é a tristeza do arrependimento, a tristeza de arrependimento genuíno. Como Paulo vai dizer lá aos Coríntios, na sua carta, ele fala que a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento que leva à salvação. A tristeza, segundo Deus, produz arrependimento que leva à salvação. Talvez você tenha vivido muito tempo buscando satisfazer a si mesmo, buscando olhar as pessoas ao redor e a forma como as pessoas vivem suas vidas e buscado aquilo para si, se empenhado para si, empenhado ter aquilo para si. Talvez até coisas que não são ilícitas, como nós falamos de coisas boas, uma formação, um cargo, um padrão de vida, mas talvez você tenha se apegado tanto àquilo que o Senhor ficou de lado, que o se alegrar de fato em Deus já deixou de ser uma realidade em momentos da sua vida. E em primeiro lugar, quando nós estamos nesse momento, nós precisamos passar por esse tipo especial de tristeza. Nós precisamos nos arrepender diante do Senhor. Nos arrepender diante do Deus verdadeiro. Não arrependimento simplesmente numa tristeza de coração, não arrependimento simplesmente em uma mentalidade, mas um arrependimento que leva a uma mudança de vida, uma mudança de mentalidade. Há um abandono dos maus caminhos, há um abandono daquilo que era o ídolo do meu coração, daquilo que eu buscava como foco da minha vida. Um arrependimento de caminhar em direção a isso, para caminhar em direção ao Senhor. Uma tristeza produzindo arrependimento. Outra coisa que a gente pode trazer à mente em relação a essa tristeza do povo é talvez um pensamento, algo no interior do coração, um questionamento para si mesmo, se perguntando: será que Deus vai nos aceitar na sua presença? Será que Deus vai nos perdoar dos nossos pecados, de tudo aquilo que nós fizemos contra o Senhor? Aqui a gente está em mais ou menos um pouco mais de 300 anos somente antes da vinda do Cristo, antes de fato, a mensagem do Evangelho ser pregada de forma aberta, de forma clara na pessoa de Jesus Cristo. E a mensagem da impossibilidade de obedecer à lei de Deus, de como a lei de Deus tem o propósito de nivelar o homem debaixo da noção do seu pecado, para que ele possa então olhar para Deus e, através da graça de Deus, se empenhar a Cristo, se empenhar na lei, mas não mais de uma visão legalista, mas de uma visão através de querer obedecer por graça. Mas diante disso, diante desse pensamento e dessa visão da sua impossibilidade de obedecer à lei de Deus, ou seja, nós pecamos contra o Senhor no passado, nós erramos contra Deus, e pelo nosso histórico, quais são as nossas chances de cair de novo? De errar de novo contra o Senhor, de novamente cair em erro. E quando a gente vê esse momento, a gente olha para o nosso tempo e percebe: será que muitos de nós também não têm se perguntado isso? Será que essa pergunta também muitas vezes não vem aos nossos próprios corações? Diante de tantas falhas que eu cometi no passado, de tantos erros que estão na minha história, de tantas coisas que eu fiz, de tantas vezes que eu disse ao Senhor: eu vou andar, eu vou caminhar, eu vou seguir o caminho de fé, e eu voltei atrás. Eu, assim como o povo, eu voltei aos meus próprios caminhos, eu voltei aos desejos do meu próprio coração. Será que Deus ainda é um Deus que pode me perdoar?
Será que Deus pode me trazer perdão em meio a tudo isso que eu fiz, a tudo isso que cerca a minha história? E aí tantas pessoas que se sentem cheias de falhas, se sentem incapazes, cheias de erros. E muitas vezes, até mesmo enquanto nós nos reunimos aqui, se reúnem com peso, se reúnem com tristeza. Se reúnem se sentindo incapazes, se sentindo infelizes. E aí aquela tristeza inicial que a gente falou, que devia conduzir ao arrependimento, começa a se tornar um remorso, começa a se tornar uma amargura, começa a se tornar um coração constantemente entristecido, por conta de não se achar digno de estar na presença do Senhor. E aí nós voltamos diante disso para a pergunta inicial. Diante de tantos erros que eu cometi, diante de tanto pecado que pode haver na minha vida contra Deus, será que existe um caminho para chegar à alegria? Ou se a gente ainda alterasse um pouco essa pergunta, será que existe um caminho para chegar até Deus? Será que existe um caminho para de fato chegar ao Senhor de toda alegria, sendo eu, tendo cometido tantos erros? E aí eu posso te dizer algo de muito bom nessa noite, algo glorioso, que existe um caminho. Existe um caminho para Deus, e esse caminho é Jesus Cristo. No texto que você já conhece muito bem, de João, no capítulo 14, ele fala, não se turbe o vosso coração, não se turbe, não entristeçam o vosso coração, não se afoguem na angústia dos vossos corações, não se entristeçam no profundo dos seus corações, creiam em Deus, creiam também em mim, na casa de meu Pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito, vou preparar-lhes lugar, e se eu for lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde eu vou. E aí ele diz, Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais, como então podemos saber o caminho? E aí lhe responde Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, a não ser por mim. Glória a Deus. Nesse contexto, no contexto desses versículos, Jesus está dando instruções finais para os seus discípulos. A crucificação está próxima. O caminho da cruz já é um caminho claro. Logo, eles vão se sentir abatidos, vão se sentir desamparados, vão se sentir entristecidos. Logo, eles vão se sentir indignos por terem abandonado Jesus. Por Jesus tendo falado tudo aquilo que eles iriam passar, eles mesmo assim terem virado as costas, terem voltado às suas vidas, se sentiriam impuros. E aí, diante disso, para cada tristeza da alma, para cada peso por conta da nossa natureza, é que Jesus diz, não se turbe o vosso coração. Como Ele nos diz a nós, diante dos nossos pesos, diante das aflições, diante da indignidade que reconhecemos ter diante de Deus, que é santo, que é justo, e nós tão pequenos e imperfeitos. Ele diz, não se turbe o vosso coração. Para quem acha que por conta dos erros, por conta da opressão da vida, não tem um lugar em Deus, não tem lugar na presença de Deus, não tem lugar na casa de Deus, não pode estar no santo lugar de Deus, na santa presença de Deus, Jesus diz, eu vou preparar-vos lugar. Porque não compete a nós preparar, não competia a nós trilhar o caminho, preparar o caminho. Ele disse, eu vou preparar-lhes lugar. Para quem não sente forças para trilhar o caminho, para quem se pergunta, mas será que eu vou conseguir chegar até o fim? Será que eu vou conseguir trilhar até o Senhor? Será que realmente amanhã eu vou conseguir me manter firme até o dia de Cristo, até o dia de ir até Cristo? Ele mesmo diz, eu voltarei e os levarei para mim mesmo. Eu voltarei e trarei vocês até mim. E diante disso a gente pode voltar ao nosso texto de Neemias e ver como se finaliza isso. Ele fala aí no versículo 9 do capítulo 8, diz aí, e Neemias, que era o governador, o sacerdote Esdras, os escribas, os levitas, ensinavam ao povo, disseram a todo o povo, este é o dia consagrado ao Senhor vosso Deus. Então não vos lamenteis, nem choreis, porque todo o povo chorava ouvindo as palavras da lei. No versículo 10, disse-lhes mais, ide, comei as gorduras, bebei as doçuras, enviai porções aos que não têm nada preparado para si.
porque este dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais. Portanto, a alegria do Senhor é a nossa força. E se a gente fosse ver, se você fosse olhar, em casa você pode fazer isso, os capítulos 9 e 10 de Neemias, você vai ver uma belíssima oração da parte dos líderes do povo de Israel, louvando ao Senhor, engrandecendo ao Senhor por conta da sua benignidade. E se lembrando de quantas vezes na história de Israel, quantas vezes na história do povo, o povo pecou, o povo errou contra Deus. E mediante o arrependimento, mediante a confissão de pecado, o Senhor se voltou ao povo com benignidade, o Senhor se voltou ao povo com graça. E diante disso é que os escribas podem dizer ao povo: chega de chorar, vocês já entenderam que pecaram, vocês entenderam a gravidade dos seus erros, vocês entenderam que aquilo que vocês fizeram em suas vidas, vocês não deviam ter feito contra Deus. Mas agora é hora de receber no coração o perdão que provém da parte de Deus e desfrutar a alegria que provém do Senhor. E você hoje, eu hoje, nós podemos desfrutar a alegria que provém do perdão que vem do Senhor, a alegria que provém da graça salvadora do Senhor. Como o pastor comentou aqui, não uma graça barata, mas uma graça que custou muito a Ele. E que por ter custado muito a Ele, ter custado o próprio Filho a Deus, ela precisa impactar nossas vidas, ela precisa transformar a nossa forma de pensar para caminhar de acordo com aquilo que o Senhor tem para nós. Na própria conclusão daquilo que Jesus disse em João 14, mas lá no capítulo 15 ele fala aos discípulos: eu tenho-vos dito isto para que a minha alegria permaneça em vós e a vossa alegria seja completa. Isso é que a mensagem do Evangelho precisa produzir em nós, uma alegria genuína da salvação que vem de Cristo, uma alegria genuína que provém do Senhor, uma alegria que transforma todos os significados da nossa vida. E é isso que significa dizer que a alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor é a nossa força, a alegria do Senhor é o nosso motor. A alegria do Senhor é aquilo que nos rege, aquilo que nos direciona para a vida. O que isso significa? Significa que se eu consigo comprar um novo bem, consigo adquirir aquilo que eu queria há tanto tempo comprar, não é aquilo em si que me satisfaz, mas a alegria de saber que foi o bom Deus, dadivoso, poderoso, Deus sobre todas as coisas, que me concedeu a graça de ter aquilo, de obter aquilo, de usar aquilo para o reino dele. Ou se ainda eu consigo uma formação, eu consigo finalmente concluir minha faculdade, ou um curso que eu estou fazendo, não é um simples fato de ter concluído, de ter chegado àquele ponto que me traz a alegria. Mas é saber que o Senhor me guiou em todo momento, que o Senhor cuidou de mim na caminhada, que o Senhor, através daquilo, pode abrir portas para que eu possa servir ao reino de Deus com a minha profissão, com aquilo que eu tenho aprendido. E aí a gente percebe que toda a nossa vida, tudo aquilo que a gente vive, passa a não ser um fim em si mesmo, passa a não ser um motivo em si mesmo, passa a não ser o motivo da alegria, mas são simplesmente causas de andar em uma alegria genuína que provém da graça de Deus, que provém da bondade de Deus. Você já parou para pensar como grande parte das nossas alegrias são voltadas para coisas futuras? Quando eu tiver aquilo, quando eu chegar lá. E quando a gente vê a mensagem do Evangelho, a gente sabe que a nossa alegria, de fato, vai ser no dia em que encontrarmos com Ele, no dia em que nos encontrarmos com Ele no céu, nas nuvens, sermos transformados em glória. Mas olha que beleza da mensagem do Evangelho. O fim da alegria é se encontrar em Deus. E para encontrar, então, com o Senhor, nós trilhamos um caminho. Mas esse caminho que nós trilhamos já é o próprio Deus. Porque Jesus Cristo diz: eu sou o caminho. Se o nosso caminho, se o nosso fim é se encontrar em Deus, e a nossa alegria máxima será nos encontrarmos com Ele, nós já podemos desfrutar dessa alegria hoje, através do vivo caminho que é Jesus Cristo, que é a nossa alegria, que é a nossa fonte de satisfação. Que alegria gloriosa nós temos de caminhar com Jesus Cristo. Aleluia. Nós vamos concluir por aqui. E eu queria que você pensasse junto comigo nessa noite. Quantas vezes na minha vida, a partir dessa reflexão, eu consigo enxergar momentos onde eu me vi correndo atrás do vento,
correndo atrás de coisas que não satisfazem a alma, atrás de coisas que não trazem alegria genuína, de coisas que não deveriam ser um fim em si mesmo, e para mim, tantas vezes, se tornaram um fim em si mesmas. Tantas vezes que eu me vi correndo atrás de falsas alegrias, e talvez você também se identifique dessa forma. Mas existe uma esperança para nós, na pessoa de Jesus Cristo, na mensagem do Evangelho de Jesus Cristo, que é o caminho para Deus, que é a verdadeira alegria. Que em lugar de nós corrermos desenfreadamente na direção de coisas passageiras, de coisas que se vão, que nós possamos correr na direção do Senhor, que nos chama pelo nome, para trilharmos e termos nele a satisfação das nossas almas. E por outro lado, talvez você esteja constantemente atacado pela tristeza. Talvez seu coração constantemente se encontre angustiado, se encontre se achando indigno, se achando impuro diante da presença do Senhor. Mas que assim como o povo fez, você possa, em meio à tristeza, dar lugar à alegria. Que você possa, em meio à tristeza, dar lugar à alegria de encontrar a misericórdia de Deus. Estar na presença do Senhor não é um peso. Não se trata de obedecer a um conjunto de regras. Não se trata de obedecer a um conjunto de estatutos e ordenanças. Mas tem a ver com a alegria da graça que é colocada em nossos corações. Com uma obediência por amor a Ele, por amor à sua vida. Em saber que se nossas vidas pertencem a Ele, Ele mesmo se torna a nossa justiça, Ele mesmo é nosso justificador. E que nós possamos então descansar nesse Senhor e ter Ele como nossa verdadeira e como nossa única fonte de alegria. Queria te convidar a curvar sua cabeça nesse momento. Nós vamos estar orando em relação a isso. Quantas vezes nossos caminhos andam distantes daquilo que nós sabemos que deveríamos andar. Quantas vezes a nossa busca incessante é por nos satisfazer naquilo que o outro que está do lado se satisfaz, naquilo que as pessoas ao nosso redor estão fazendo, na forma que elas estão dando para encontrar felicidade. E nos esquecemos que a verdadeira alegria provém da presença do Senhor, provém da graça do Senhor, da justiça do Senhor. Ou talvez você está entristecido, reconhecendo a sua indignidade diante de Deus, mas sabe que nenhum de nós somos dignos diante dEle. E é por isso que Ele mesmo se faz justiça. E que nós possamos nesta noite receber o perdão da parte de Deus, receber a misericórdia da parte de Deus, tendo já passado pela tristeza que conduziu a um arrependimento verdadeiro, encontrar a alegria da salvação. Senhor, nós nos colocamos diante de Ti nessa noite, Pai. Entendendo, Pai, que por tantas vezes nossos corações andaram em caminhos tortuosos, Senhor. Tantas vezes nós buscamos para nós os nossos próprios bezerros de ouro, Senhor. As nossas próprias fontes de alegria, Deus. Senhor, e reconhecemos na nossa pequenez, nas nossas falhas, Senhor, que muitas vezes ainda talvez erraremos contra Ti, Pai. Senhor, em primeiro lugar, conduza-nos a um arrependimento verdadeiro, Senhor. Conduz-nos, Senhor, a um arrependimento que nos leve à mudança de vida, Pai. Liberte-nos, Deus, de erros antigos, Pai. Aqueles, Deus, dentre nós que estão aprisionados, Deus, em pecados que há tanto tempo lutam, Deus, em falhas com as quais há tanto tempo lutam, Senhor. Que o Senhor a cada dia encha mais do Teu Espírito, Deus, da Tua paz, da Tua graça, da Tua alegria, para enfrentar, Deus, o pecado, enfrentarmos a nós mesmos, Senhor. E, Senhor, tendo passado por esse arrependimento verdadeiro, por essa tristeza, Pai, que conduziu ao arrependimento, nós possamos encontrar em Ti a nossa alegria, Senhor. Em saber que o Senhor não olhou para nós, Deus, e simplesmente se contentou, Senhor, em nos ver, Pai, acometidos de todo tipo de erro, de todo tipo de ganância, mas o Senhor veio como nosso libertador, o Senhor veio como nosso salvador, o Senhor veio como nosso redentor, para nos tirar da escravidão do pecado e nos conduzir à vida.
Senhor, que em meio à tristeza, Senhor, nos ensine a experimentar essa vida e a encontrar em Ti alegria, sabendo que o Senhor é o nosso caminho, o Senhor é o caminho que conduz à vida. É isso que nós queremos, Pai. Guia-nos nesse caminho nessa noite. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.